Olá pessoal, tudo bem? Então agora nós vamos dar início à terceira semana da disciplina de didática. Nessa semana nós vamos discutir o planejamento em educação e estão previstas, leituras recomendadas, videoaulas e em relação à avaliação, a gente propôs duas atividades avaliativas, né? Uma delas é a proposição de conteúdos a partir de objetivos que vão contar 2 pontos, e a outra avaliação é a elaboração de um plano de ensino, que além de ser uma atividade avaliativa, também vai contar a carga horária para vocês da prática como componente curricular, certo? A semana se inicia dia 27 de junho e vocês vão ter até o dia 5 de julho para finalizar as postagens, certo? Então, retomando a nossa o último tópico, que a gente discutiu na aula anterior, o planejamento de aula ele envolve diferentes etapas, né? Entre essas etapas estão a seleção e organização de conteúdos e a utilização de recursos instrucionais, a realização da atividade pedagógica a partir dessa seleção de conteúdo e dos recursos e a avaliação desse planejamento, certo? O planejamento ele seria a organização dos passos que serão dados para atingir um determinado objetivo, certo? E esse planejamento ele se concretiza dentro da escola no que a gente chama de plano, que é um documento escrito, tá? Geralmente. Esse plano de ensino, ele pode ter uma esfera educacional, local ou escolar, certo? Quando a gente pensa nessa questão do plano, esse plano ele deve contemplar um currículo mínimo, pensando nessas esferas maiores, a questão da formação dos professores, qual é o tipo de formação que os professores têm para ministrar essas diferentes aulas, qual o orçamento envolvido e como que vai se dar a gestão desses planos, certo? Por outro lado, a organização, o planejamento, ele demanda um conjunto de ações, que a gente pode traduzir aqui na forma de perguntas. Então, quando a gente faz um planejamento, a gente deve fazer as seguintes perguntas. Qual que é o ponto de partida? Esse ponto de partida ele vai oferecer um diagnóstico da realidade, para que a gente possa efetivamente fazer um planejamento a partir da realidade na qual esse planejamento está inserido, aonde a gente pretende chegar a partir dessa situação inicial, quanto tempo será demandado para que a gente saia desse ponto de partida e atinja o ponto de chegada, como esse processo vai ser organizado, quais são os recursos que a gente vai utilizar e como a gente vai avaliar esse planejamento, certo? O plano de ensino, que seria uma ferramenta que a gente acaba utilizando na nossa realidade com a sala de aula, ele apresenta as atividades que o professor irá executar e propor para uma turma de modo a atingir objetivos de aprendizagem, Então, quando a gente faz esse plano, a gente pode planejar um curso ou uma disciplina, uma unidade temática ou uma aula, É importante ressaltar que a aula deve ser planejada, ela não pode ser improvisada, certo? Então, a gente tem que ter muito claro o que a gente pretende desenvolver a partir de qual objetivo e onde a gente pretende que o nosso aluno, qual seria o ponto de chegada que a gente pretende que o nosso aluno ele atinja, certo? E o plano de aula, de ensino, o plano de aula, ele é muito importante para o trabalho do professor. O plano de ensino, ele demanda 4 etapas principais, A primeira etapa é o diagnóstico. Então, o diagnóstico ele compreende o conhecimento da realidade. Então, nessa etapa, a gente vai avaliar qual é o nível de conhecimento dos nossos alunos, quais são as potencialidades e limitações que a turma apresenta, se existem alunos com algum tipo de deficiência, como que a gente lida com isso, Então a gente precisa ter esse panorama, a faixa etária dos alunos, a questão da inserção escolar, onde a escola está, quais são
as instalações que a escola oferece, os recursos que a escola oferece, então a gente vai fazer tudo isso no diagnóstico. Uma vez que a gente tem esse diagnóstico, a gente vai realizar a elaboração do plano. Para isso, a gente vai levantar os objetivos de aprendizagem. A partir desses objetivos, a gente vai propor conteúdos que serão desenvolvidos a partir de procedimentos e recursos. Né? Uma vez feita essa elaboração, que é o que muitas pessoas acabam utilizando como a definição de planejamento, vai haver execução. Então, isso que foi elaborado vai ser executado, né? Então, vai ser o desenvolvimento das atividades planejadas aqui nessa etapa de elaboração. E a partir disso, né, após a execução, é importante que nós façamos, né, uma análise a partir dessa execução e se esse plano de ensino de alguma forma atingiu os objetivos propostos, certo? Então, basicamente, na elaboração do plano de ensino, a gente vai definir primeiramente, a primeira coisa que tem que se fazer é definir os objetivos de aprendizagem. Uma vez definidos esses objetivos, quais são os conteúdos que nós vamos desenvolver com os alunos que vão atingir esses objetivos e de que maneira e utilizando o que, né, nós vamos desenvolver esses conteúdos. Então, quais são os procedimentos, quais são os recursos. E depois que o plano de ensino ele é executado, a gente faz uma avaliação do plano de ensino. Claro que também existe a avaliação das aprendizagens, que os instrumentos, né, eles devem ser incluídos aqui no que a gente chama de procedimentos de ensino, que a gente vai discutir na última semana aqui da disciplina, certo? Mas a avaliação que a gente está tratando aqui é a avaliação da eficiência, né, do planejamento em relação aos objetivos de ensino, de aprendizagem que a gente propôs aqui, certo? Em relação aos objetivos, a gente deve tentar responder a seguinte pergunta: o que se pretende, né, que o aluno aprenda? E aí, claro, dentro dos objetivos de aprendizagem, a gente espera que sejam apresentadas habilidades, conhecimentos, atitudes e valores. E aqui tem uma listinha de verbos, né, porque todo o objetivo é uma ação, portanto, ele é representado a partir de um verbo, certo? Então, dependendo da ação, né, se é uma ação relacionada ao conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese ou avaliação, a gente pode utilizar um desses verbos aqui. Então, aqui tem uma sugestão de verbos, né, que nós podemos utilizar para elaborar os objetivos de aprendizagem. A gente não pode perder nunca de vista que precisamos responder a pergunta: o que se pretende que o aluno aprenda, certo? E a partir disso a gente propõe os objetivos. Uma vez que os objetivos foram propostos, a gente precisa pensar quais são os conteúdos de ensino que vão ser desenvolvidos, né, na sala de aula e que de alguma forma vão atingir aos objetivos. Então, esses conteúdos, eles são conhecimentos sistematizados, né? E eles devem obrigatoriamente atender os objetivos de ensino. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao propor o conteúdo e verificar se ele tem uma adesão, né, aos objetivos de aprendizagem, né, que a gente tem. E aos objetivos de ensino também, né? Os conteúdos estão frequentemente relacionados ao aspecto cognitivo, mas também eles devem contemplar as habilidades e a formação de caráter e valores dos alunos, né? De alguma forma, esses conteúdos eles devem propiciar o desenvolvimento do saber, do fazer e do ser, né? O saber está relacionado a conteúdos relativos a conceitos, o fazer a procedimentos e o ser às atitudes. E aí, falando um pouquinho da questão do objetivo e conteúdo, então, aqui dois exemplos, né, de um objetivo e um conteúdo de ensino, né, que permitiria atingir esse objetivo de aprendizagem. Então, objetivo: levar o aluno a compreender a importância da soma e da subtração em sua vida. Então, um conteúdo que poderia estar relacionado a esse objetivo é a aplicação da operação de soma com números de até um algarismo. Um outro objetivo: estimular os alunos a construírem, né, um conceito de operações matemáticas básicas. Qual que é o conteúdo relacionado a isso? Conceito de operação básica em matemática, certo? Então, é importante que haja essa relação aqui entre o objetivo e o conteúdo. Ainda falando dos conteúdos, né? Na seleção de conteúdos que vão ser utilizados, além da questão dos objetivos, a gente deve observar outros aspectos, né?
a validade desses conteúdos, né? A significação desses conteúdos, a utilidade desses conteúdos, a possibilidade de elaboração pessoal dos alunos a partir, né, do conhecimento desses conteúdos, a viabilidade desses conteúdos e a flexibilidade deles. Então, na seleção de conteúdos, a gente deve observar todos esses aspectos. Uma outra etapa, então a gente falou dos objetivos, né, no plano de ensino, dos objetivos e dos conteúdos. Uma outra etapa, que a gente vai detalhar mais a partir da semana 4, né, da próxima semana, são os procedimentos de ensino. Né? Os procedimentos de ensino, basicamente, eles podem ser sintetizados na forma como o professor apresenta os conteúdos. Os procedimentos incluem métodos, né, que seriam os caminhos que poderiam levar ao aprendizado, né, dos alunos, e eles se concretizam, esses métodos, eles se concretizam a partir de metodologias, estratégias ou técnicas de ensino, que vão ser essas questões vão ser alvo, né, das nossas discussões na próxima semana. Os procedimentos de ensino, eles devem integrar novos dados à estrutura cognitiva dos alunos, eles devem ser caracterizados por uma utilização de diferentes estratégias de ensino, né, para que as aprendizagens sejam potencializadas. Durante todo o processo, né, de ensinagem, é importante que o aluno se mantenha ativo, né? Mesmo que a gente utilize, por exemplo, uma aula expositiva, é importante que nessa aula expositiva a gente garanta, né, que o aluno mantenha-se ativo durante essa aplicação desse procedimento de ensino, né? E eles devem enriquecer competências e capacidades. Então, os procedimentos de ensino, eles devem, sempre que possível, não só priorizar aspectos cognitivos, né, e de conteúdos conceituais, mas também procedimentos e atitudes, certo? E ao fazer a escolha de procedimentos de ensino, a gente deve considerar um conjunto também de variáveis, né, que podem interferir nessas escolhas. Primeiro, quem são os sujeitos, né, para os quais esses procedimentos vão ser endereçados, né, vão ser utilizados. A gente precisa conhecer a idade do grupo, a maturidade, se é aplicável ou não, né, determinada estratégia conforme a idade e a maturidade do grupo. Dentro desse grupo, né, quais são os interesses, tanto individuais quanto coletivos. Também a gente tem que ficar atento qual é o projeto pedagógico da instituição, para que a gente não seja incoerente, né, em relação à utilização desses procedimentos. Também o professor deve se sentir confortável, né, então o método de ensino que ele escolhe, o caminho que ele vai utilizar para que o aluno aprenda, ele deve ter uma relação direta com os procedimentos que o professor vai utilizar, e a estrutura da escola, né, o ambiente escolar, não só a estrutura material, mas a própria estrutura humana que compõe, né, o ambiente escolar. E um último elemento, né, que compõe os planos de ensino são os recursos. E os recursos podem ser tanto humanos quanto materiais. Os recursos humanos, eles estão relacionados ao papel que as diferentes pessoas, né, que compõem o ambiente escolar vão desempenhar na execução daquela aula, ou porque pode ser um projeto também, né, ou do projeto. E os materiais envolvem, né, os instrumentos necessários para que o procedimento, né, metodológico escolhido ele seja efetivamente desenvolvido. Então, aqui estou apresentando quadro, projetor, computador, laboratórios, mas pode ser também organismos, pode ser, vocês podem incluir aqui os espaços, né? Então é importante que essas informações elas sejam efetivamente apresentadas. Aqui tem um modelo do plano de ensino, inclusive uma das atividades avaliativas vocês vão precisar elaborar um plano de ensino, e aí nesse plano de ensino aqui a gente prevê as aulas, né? Aula 1, 2, 3, 4, conforme o número que for necessárias. A gente apresenta os objetivos da aprendizagem, utilizando os verbos que vão indicar o que a gente pretende que o aluno aprenda, quais são os conteúdos que vão ser desenvolvidos para que o aluno aprenda, né, esses objetivos, que o aluno atinja esses objetivos, né?
quais são os procedimentos e recursos que vão ser utilizados no desenvolvimento dos conteúdos para que os objetivos de aprendizagem sejam atendidos. Então vejam que esses elementos que compõem o plano de ensino eles devem ser totalmente relacionados. Obviamente que informações, né, de identificação devem ser colocadas, por exemplo, o nome do discente, no caso aqui é uma atividade da disciplina, né, então qual que é a disciplina que esse plano de ensino se destina, então não é a disciplina de didática, tá, gente, é a disciplina história, geografia, matemática, né, o objeto de conhecimento, ou o tema, né, que pode aparecer aqui, e qual é a duração prevista. Vocês podem colocar em número de aulas, em número de em escala de tempo, escala de hora, então depende aí da forma que vocês entendem o tempo para o planejamento, certo? Um bom plano de ensino ele apresenta algumas características, né, que são importantes. Primeiro, o plano de ensino ele deve ser coerente. O que significa isso? Que esses elementos, os diferentes elementos que compõem o plano de ensino, eles devem estar interrelacionados, certo? Eu não posso propor um objetivo de aprendizagem, por exemplo, que eu espero que o meu aluno aprenda a identificar plantas, e aí eu coloco nos conteúdos, por exemplo, conceituar animais, né? Ou diferenciar animais invertebrados de animais vertebrados, certo? Então, esses diferentes elementos, eles devem estar intrinsecamente organizados, né? Então, a coerência é algo importante. Uma outra coisa que é importante é que os diferentes planos de ensino, eles podem, por exemplo, se for um plano de aula, ele vai compor uma unidade maior posteriormente, né? Então, que esses diferentes planos de ensino que a gente elabora, eles de alguma forma apresentem uma relação entre si, tá? Além da relação interna do plano, a gente espera também que haja uma relação entre diferentes planos que a gente vai desenvolver numa determinada disciplina, numa determinada turma. O plano ele deve ser objetivo, tanto é que vejam que uma forma de representar é na forma de quadro, né? Porque aqui a gente não faz muitos detalhamentos do plano de ensino, tá? Na verdade aqui é mais um referencial para que a gente utilize depois na efetiva execução da aula, né? E ele deve ser preciso, né? Também. Existem algumas ações que a gente pode utilizar para garantir, né, essas características de um bom plano de ensino, entre elas, estruturar o plano em função da turma. Então a gente precisa conhecer por isso que o diagnóstico é importante, né? Então a gente precisa estruturar esse plano conforme a turma que a gente vai trabalhar e as singularidades, né, que a turma pode apresentar. A gente deve garantir que o plano seja flexível, ou seja, se por acaso durante o processo a gente perceber que a gente fez um planejamento que talvez ele fosse inapropriado, inadequado, né, dentro daquele contexto de ensino-aprendizagem, então a gente precisa se sentir confortável para realizar as adequações necessárias, né? O plano ele vislumbra o futuro. Quando a gente chega no futuro, talvez o futuro não seja aquele que a gente vislumbrou. Então é importante que a gente tenha que o plano ele permita esses ajustes, né, durante o processo. Os planos eles devem ter a maior clareza possível, porque isso garante, né, todos esses elementos de coerência, continuidade, objetividade e precisão. Sempre a gente tem que ter muito claros os objetivos de aprendizagem, né, e os de ensino, para que a gente relacione esses planos com esses objetivos, né, o ponto principal de qualquer planejamento é o objetivo, tudo que vai ser feito de forma a tentar se atender esse objetivo. E os planos, né, eles devem respeitar a realidade da turma. Então, se a turma é muito numerosa, obviamente que a gente tem que pensar um planejamento que tenha a ver com essa turma que é mais numerosa. Se a turma tem pessoas com algum tipo de deficiência, também a gente tem que pensar planos que atendam essas características, certo? E aí, a gente, se a gente tiver isso aqui em mente, essas ações, na verdade, elas permitem que a gente consiga planejar um bom plano de ensino, né? E a gente tem um resultado mais satisfatório no nosso processo de ensino e aprendizagem, certo? Para essa aula de hoje, eu utilizei essas duas referências bibliográficas, né, que estão disponíveis para vocês no Moodle da disciplina, e a gente retorna na próxima semana
quando a gente vai falar sobre a questão dos métodos de ensino, né? E as metodologias ativas de aprendizagem. Certo? Um abraço a todos e até breve.